Neste vídeo, quero compartilhar com vocês o processo de criação de uma pintura que considero uma das mais bem-sucedidas por vários motivos. Primeiro, eu a pintei muito rápido, em cerca de 1 hora. Além disso, durante esse tempo, eu estava dando aulas no estúdio e ao mesmo tempo pintando o quadro. Segundo, essa pintura alcançou mais de 17 milhões de visualizações em... Esse é um resultado incrível e provavelmente me trouxe mais de 100 mil inscritos. E como resultado, eu mesmo gostei muito, porque ficou praticamente do jeito que eu queria. Ou seja, eu queria fazer uma pintura bem leve, sem nenhuma precisão exagerada. Ou seja, pintá-la com inspiração, de forma viva, ousada e ao mesmo tempo para que tudo ficasse bonito. E naturalmente para que as emoções que eu senti fossem preservadas na pintura. Por isso, como podem ver, comecei o trabalho, como de costume, pelo contorno. Encontrei o contorno da moça. Em seguida, apliquei uma fina camada de tinta no fundo. No começo, ultimamente, praticamente não uso branco, ou seja, simplesmente misturo as cores bem diluídas como aquarela e cubro tudo ao máximo, de uma vez só. O ideal é cobrir a tela o mais rápido possível, para que ela não te incomode mais e você não erre no tom. Então veja, quando eu encontro o cabelo, já passo para o rosto, marco os olhos, marco as sombras no rosto. Depois simplesmente cubro tudo com tinta bem diluída, tipo aquarela, também praticamente sem branco. E repare, mais uma vez, ultimamente eu tenho tentado prestar atenção nisso. No começo, quando a gente começa a cobrir o rosto com essa cor, parece, nossa, como está escuro. Quando cobrimos tudo e não sobra mais nada branco, no geral tudo muda diante dos nossos olhos, começa a parecer mais claro. Isso é muito importante. Ou seja, é melhor cobrir logo essa tela branca, mas em casos raros não vale a pena cobrir a tela branca. Onde você tem um brilho muito forte e para que esse brilho, ou seja, quase branco, apareça, ele vai estar no final. Para preservá-lo, é melhor realmente manter esse brilho, manter a tela branca, mas quase sempre não vale a pena fazer isso. No final, veja, eu cobri tudo com cor. E o que é o interessante nessa pintura, no que eu consegui, é que eu tentei acertar o tom quase de imediato. Embora eu não tenha usado o branco, só regulei o tom com o solvente. Isso é bastante difícil, muitas vezes porque com o branco a gente vê a cor imediatamente na paleta, mas quando misturamos a tinta só com o solvente, não dá para saber o quão escura ela vai ficar. É por tentativa e erro que encontramos a solução aqui. E veja, desde o começo foi assim nesse caso. Normalmente, sabe, eu marco tudo de uma vez, espalho a tinta por toda a parte, depois aos poucos vou clareando alguns lugares com o pano e escurecendo outros. Ou seja, eu vou criando uma espécie de escultura, encontrando as formas. Aqui, porém, eu praticamente de imediato, na verdade, eu tento acertar logo de cara. Ou seja, eu não esfrego a tinta, praticamente não a movo de um lado para o outro. Eu tento acertar logo de cara os lugares certos com as cores. E também tento acertar a cor de primeira. Ou seja, basicamente, porque eu tento fazer logo de cara o que é necessário. Ou seja, fizemos uma base líquida e rápida de 5 minutos, até menos de 5 minutos, e depois já começo a tentar acertar com uma tinta mais espessa, bem certinho. Isso, claro, já é muito mais difícil de fazer. Mas com a prática, quanto mais você pintar, quanto mais treinar o olhar, melhor vai conseguir. Mas, de novo, mesmo que você ainda esteja só começando, ainda assim vale a pena tentar fazer essas coisas, porque isso libera sua liberdade, revela seu potencial criativo. Ou seja, agora, olha só, a cada movimento eu tento, como se daqui a 1 minuto fossem tirar a pintura de mim, sei lá. E é por isso que a cada movimento eu tento fazer literalmente o toque final. Ou seja, a cada movimento. Sem nenhum movimento extra desnecessário. Então, se você está apenas começando a tatuar, e se isso é difícil para você, ainda assim às vezes vale a pena fazer esses experimentos, isso realmente vai desenvolver sua liberdade de ação e criatividade na tatuagem. E qual, novamente, um dos momentos importantes quando você está fazendo isso, criando uma imagem? Eu me esforcei, eu fiz os movimentos. E tornar cada movimento consciente. Adicionei e observei atentamente, sem pressa. Depois adicionei mais. Observei. Vejo que em algum lugar tem manchas escorrendo direto no cabelo, em algum lugar tem manchas escorrendo no rosto. Eu não tenho pressa para removê-las. Eu penso, se elas estão bonitas, por que mexer?
Se não tenho certeza de algo, deixo para depois. Se tenho certeza de que está bonito, naturalmente tento não mexer de jeito nenhum. No máximo melhorar um pouquinho aqui ou ali. Bem, geralmente sim. Primeiro faço um trabalho mais bruto e só depois vou caprichando nos detalhes. Neste trabalho, tentei fazer tudo direitinho desde o começo. Já comecei trabalhando com bastante atenção e aparentemente por isso ela ficou assim, meio leve, arejada, em alguns pontos até bruta, sim. Mas ao mesmo tempo, no geral, o quadro parece bem coeso, emocional, enfim, não está nada sobrecarregado. Cada traço, cada pincelada na pintura está praticamente preservada. No final das contas, aliás, eu também não mostrei a paleta aqui, mas na verdade a paleta desse trabalho é bem simples. É bem simples e na verdade não faz muito sentido tentar copiar exatamente as cores que eu usei nesse trabalho. Ao fazer seu próprio trabalho, sua relação tonal será diferente de qualquer maneira. E é por isso que você vai precisar se orientar com base no que você tiver na sua base de pintura. Você vai olhar para o seu referência e na pintura tudo já deve estar em harmonia, e não necessariamente igual ao que, por exemplo, eu usei. Na primeira sessão, que durou 20 minutos, eu estabeleci as formas, defini o tom, o mais escuro, o mais claro, e o tom médio também já apareceu mais ou menos. E já cheguei ao ponto em que posso trabalhar com pinceladas espessas. A próxima etapa que começa, a próxima sessão. Isso também é muito interessante. O fato de eu não ter continuado a trabalhar no quadro, estou com manchas pelo corpo todo. Eu decidi imediatamente colocar o fundo que eu queria. A única coisa é que algo não saiu certo para mim. Eu misturei bem pouca tinta. Em momentos assim, é preciso misturar mais tinta. E ainda, o que não é menos importante, eu misturei acrílico aqui porque é muito difícil conseguir essa consistência fluida, mas ainda assim densa com tinta putty e óleo. Normalmente eu misturo com diluente, mas o diluente se separa muito facilmente, ou seja, ele é muito líquido e se separa da tinta. Ele vai escorrer enquanto a tinta vai ficar. E por isso, para esse tipo de coisa, eu normalmente uso acrílico direto por cima do óleo. Repare, já se passaram 20 minutos, a tinta ainda não secou completamente, mas eu já estou aplicando o acrílico por cima. Para a técnica em geral, isso provavelmente não é bom, porque talvez teoricamente o acrílico não vá aderir tão bem à superfície sobre o óleo. Mas na verdade, de novo, tudo depende de como isso vai ser armazenado. O acrílico é muito resistente e pegajoso. Uma vez grudado, é muito difícil de remover. Agora, olhem só, a tinta já estava acabando, então eu misturei mais um pouco com água e apliquei direto por cima dessa cor. A cor ficou ótima. Muitos quiseram comprar meus quadros na hora. Acho que por causa desse fundo. Principalmente. Aqui está. E, quando eu já tinha adicionado todas essas coisas, os respingos, levamos uns 10 minutos para adicioná-los. Aqui eu já acelero o vídeo, não faz sentido mostrar isso por muito tempo. Acho que a técnica é clara, não tem nada de difícil. E aqui tem um ponto importante. Você sempre pode corrigir os respingos onde não gostar, pode removê-los, pode adicionar também e assim por diante. Vamos para a próxima etapa. Quando comecei a trabalhar com óleo, comecei a misturar a tinta bem grossa em pedaços para criar um relevo mesmo, para adicionar essa textura. E nessa etapa eu já tento adicionar cores mais bonitas, inclusive estou adicionando o verde, que durante um mês no fundo estava atrapalhando. Isso também é muito importante. Unir nosso desenho com o fundo para que as cores fiquem próximas ou até mesmo para que as mesmas cores estejam no rosto e no fundo. E aí, imediatamente a pintura se mistura com esse fundo. Fica logo mais natural quando você olha. Adicionar sombras verdes faz com que fique muito mais interessante de se ver. Além disso, novamente, cada pincelada, eu tento fazer cada uma delas de forma separada, bonita. Essa etapa aqui me levou, no caso, 10 minutos. Ou seja, no final das contas, meia hora se passou durante todo o trabalho. Então, e o acabamento final aqui eu fui adicionando, quando estava bem denso, branco, denso, médio, algumas novidades. Ela já está basicamente praticamente pronta, aqui eu só estou nos detalhes, adicionando mais alguns tons bonitos, geralmente tons médios, também de forma bem densa. Neste caso aqui é um tom claro, pêssego, depois um tom avermelhado na bochecha, assim.
Ou seja, adicionando um pouco mais de complexidade nos tons, isso deixa as pinturas ainda mais interessantes. Além disso, naturalmente tento fazer cada movimento separadamente, mas também adiciono, é claro, mais um pouco de luz. Como vocês podem ver, eu deixo vivos. Também, a velocidade aqui está mais ou menos 3 vezes mais rápida do que o necessário. E já nessa etapa final, eu simplesmente pego e adiciono com um pincel fino. Em alguns lugares, um pouco de linearidade, em outros, linhas precisas, ou seja, cada detalhezinho. Procuro trabalhar de forma bonita, mas sem exageros. Pronto, viram? Eu desenhei um pouco os dentes, um pouco as pálpebras, adicionei luz e um tom médio no queixo. Pronto, e na verdade meus dentes já ficaram mais definidos assim. Depois, na verdade, eu já não gravei mais. Corrigi um pouco a testa, deixando-a menor. Movi o cabelo para baixo e desenhei um pouco do fundo em cima. Porque no final das contas, no vídeo parecia normal, mas ao vivo ficou claro que a testa estava grande demais e precisava ser menor. No resto, tudo permaneceu como antes. Eu não quis corrigir mais nada, porque muitas vezes parece que tem muita coisa para corrigir. Agora mesmo posso dizer para vocês no vídeo que o Veka que está à nossa esquerda parece meio feio. Dá para alinhar ele ali, mas todos esses ajustes no final podem deixar o trabalho chato, então deixe uma parte do trabalho assim mesmo. Algo incompleto e rudimentar em certas partes. Isso geralmente chama muito a atenção do espectador e dá uma certa singularidade à pintura. Aqui está o resultado que obtivemos. Espero que você tenha gostado da pintura. Escreva mais, experimente e seja mais livre na sua criatividade.